Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Chegamos à nossa quinta aula. Essa quinta aula tema sobre máximo divisor comum, o MDC. Vimos na aula passada, na aula 4, sobre o nosso MMC. Esses dois aí, ó, permeiam um raciocínio um pouquinho parecido, tá? Só que o MMC é para múltiplos e MDC é para divisores. Então, vamos sacar essa diferença agora na nossa aula. Primeira coisa que eu tenho que saber é a definição. O que eu estou tratando? O que é máximo divisor comum? O que é esse MDC? Então, vamos lá. Definição. Máximo divisor comum de dois ou mais números inteiros positivos é o maior número que está na lista de divisores de cada um desses números simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, é o maior divisor que aparece na listagem dos divisores desses dois ou mais números que eu estou comparando. Esse maior número é o MDC. Ele ganha esse título de MDC, que é o máximo divisor comum entre eles. Então, vamos listar alguns aqui para a gente exemplificar melhor com números, beleza? Então, fiz a listagem desses três números aí como exemplo, né? São aleatórios, 24, 36 e 40. O que seriam os divisores? Por exemplo, aqui do 24. Então, são todos os números que eu consigo dividir o 24. Por exemplo, o 24 divide por 24, que é ele mesmo, né? O 12, o 8, o 6, o 4, o 3, o 2 e o 1. Como eu consigo achar esses divisores? Dá uma voltada lá naquele nosso vídeo 3 dessa lista, dessa playlist aqui, que eu ensino lá sobre decomposição em fatores primos e divisores de um número natural. Lá eu ensino uma dica bem simples, bem fácil, sobre encontrar quantos divisores de um determinado número e quais são esses divisores. Beleza? Volta lá, vídeo 3. Tá, agora a ideia desse vídeo nosso é falar sobre o máximo divisor comum. Então, como eu vou reconhecer ele? Então, como diz a definição, né, em outras palavras, é o maior número que aparece na listagem de divisores desses dois caras ao mesmo tempo. Se eu fosse tomar como exemplo o 24 e o 36, quem é o máximo divisor comum entre os dois? Então, o que a gente vai fazer? Vamos observar as duas listagens, tá? A gente está fazendo 24 com 36. Nas duas listagens dos divisores deles, quem é o maior que aparece? Ó? 1 está para os dois, os 2 também, o 3, o 4, o 6 também aparece nos dois, o 9 apenas no 36, né? O 8 apenas no 24. Opa, aqui ó, o 12. Observe que o 12 é o maior divisor, né, para os dois comum que aparece na listagem deles, né, de divisores. Então, não tem maior que ele. Por quê? Para o 24, maior que 12 só seria o próprio 24 e não segue na lista do 36. Então, o que quer dizer isso? Que o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre 24 e 36 é quem? É o 12. Tá? Pode observar que o 12 divide os dois, né? 24 dividido por 12 dá 2 e 36 dividido por 12 vai dar 3. Então, 12 é o maior divisor comum entre esses dois valores. É o MDC, máximo divisor comum. Se eu for comparar agora o 24 com o 40, né? Nessas listagens de divisores que os dois aparecem, você vai perceber quem é o maior deles, que aparece nos dois ao mesmo tempo. O 1 aparece nos dois, né? O 2 aparece nos dois, o 4 aparece nos dois e só, né? Ó, né? Para os dois serem comum, só tem quem a mais aí? Opa, tem o 8, né? Ó, o 6 só tem aqui e o 8. Ó, o 8 é comum para os dois e não tem maior que ele, né? Porque maior lá no 24 seria o 12 e o 12 não pega ali no 40, né? Não aparece. Então, quer dizer que o 8 é o maior divisor comum entre eles, ou seja, o MDC entre 24 e 40 é o número 8. Porque ó, 24 dividido por 8 vai dar 3 e 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, quer dizer que o 8 está lá nessa listagem de divisor e é o maior comum a esses dois caras, certo? Agora, se eu comparar o 36 com o 40, quem é o maior divisor comum entre os dois? Vamos ver. O 1 aparece nos dois, o 2 também, o 4 também. Vamos lá, o 6, 9, 12. Opa, já não tem aqui, né? Então, de 36 e 40, ele encerra aqui, né? No 4. Ó. 4 é o maior que aparece para os dois ao mesmo tempo. Ou seja, que eu posso escrever aqui o MDC entre 36 e 40 é quem? É o 4.
ele é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, porque 36 por 4 dá 9 e 40 por 4 dá 10. Toda vez eu vou ter que fazer isso? Pode ser, né? Você pode utilizar esse método, porém fica um pouquinho maçante porque você tem que saber e listar todos os divisores dos números, os dois ou mais números que ele vai estar comparando, tá? Então fica um pouquinho complicado quando o número é grande ou se você tem várias comparações. Existe um método mais prático, não, um método prático para você fazer esses MDCs de uma forma mais simples, mais sucinta, mais direta, beleza? Só para curiosidade aqui, ó, qual que seria o nosso MDC dos três ao mesmo tempo? Ó? MDC de 24, 36 e 40. Quem é? Vamos ver. O 1 está nos 3, beleza? O 2 está nos 3, ok. O 3 só está nos dois primeiros. O 4 está nos 3 aqui, né? Ó. E o 6 já só está nos dois primeiros. O 8 só no 24 e no 40. O 12 só nos dois primeiros. E eu acho que é esse, né? Ó. O 4 aí, ó, é o maior divisor comum entre os três ao mesmo tempo, né? Porque você pode observar também, ó, o 12 não é 4 vezes 3? E o 8 não é 4 vezes 2? E o 4 aqui não é 4 vezes 1? Então, o 4 aparece em todos aí, né? Por isso que ele é o MDC entre esses três caras. Também com esse método prático que eu vou explicar agora, é mais simples, é mais rápido, mais direto você calcular os MDCs dos valores que estão sendo comparados. Beleza? Então, vamos lá. Então, utilizando esse nosso método prático, eu acabei de falar, né? Vamos fazer esse exemplo 1 para determinar o MDC desses caras aí. Na letra A, temos MDC entre 36 e 45. Como é que é essa regrinha prática? Ela vai lembrar muito, mas muito mesmo, o MMC que a gente viu na aula passada, nossa aula 4. Então, ó, na letra A, vou tirar o MDC entre 36 e 45. Como é que a gente faz? Mesma ideia, escreve 36,45 e vamos colocar a nossa barrinha aqui ao lado. E à direita a gente vai colocar a mesma ideia, são os números primos. Vamos dividindo esses caras aí até ficar 1 no final, que acaba a nossa decomposição. Beleza? Então vamos decompor eles em fatores primos. Então 36 é par, dá por 2. 36 por 2, 18. E aqui segue o mesmo raciocínio, ó, 45 dá por 2? Não. Então você repete. Se a divisão não é exata, repete o cara. Por 2 vai dar 9 e 45. Opa, os dois são primos. Primos não, os dois são ímpares, então não dá para dividir por 2 mais. Mas eu sei que consigo dividir por 3. Ó. 9 por 3 dá 3 e 45 por 3 vai dar 15. Dá por 3 de novo. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. E agora o 5 para finalizar com 1 e 1. Beleza? Qual que é a ideia que vamos utilizar para destacar os valores que são comuns, são divisores comuns? Então já diz o nome, se é divisor comum. Então a gente vai destacar aqui esses números primos que estão à direita, os caras que dividiram os dois ao mesmo tempo. Ou seja, o cara que é divisor comum para 36 e 45 ao mesmo tempo. Por exemplo, esse primeiro 2, ele dividiu os dois números ao mesmo tempo? Não, não dividiu, apenas dividiu 36, né? Agora esse 2 aqui, dividiu os dois ao mesmo tempo? Não, também não. Dividiu apenas o 18. Agora esse 3 aqui, ó, repare que ele divide os dois, né? Ele é comum, porque 9 divide por 3 e 45 também. Repare que esse 3 aqui, ó, também é comum, não é, ó? Por que ele é comum? Porque 3 dividido por 3 deu 1 e 15 dividido por 3 dá 5. Então, apenas esses dois 3 aí, ó, esses dois números 3 que dividiram os dois ao mesmo tempo. Se ele dividiu ao mesmo tempo, porque ele é um divisor comum, né? Então, quer dizer que o MDC de 36 e 45 vai ser quem? O produto entre esses divisores comuns, ou seja, 3 vezes 3, que é 9. E repare que 9 divide os dois, né? 36 dividido para 9 é 4 e 45 dividido para 9 é 5. Beleza? Então, vamos utilizar esse mesmo método prático aí na nossa letra B. Vamos ver se vão compreender. Tranquilíssimo, facinho, facinho. Então, na nossa letra B, vamos fazer aí, ó, o MDC entre 12 e 64. Então, mesma ideia, coloca o 12, separa aqui do 64, coloca a nossa barrinha aqui, né, ó,
e vamos fazer as nossas divisões aqui, decompondo esses caras em fatores primos. Se os dois caras são par, dá por 2, né? Ó. Então, 12 por 2 dá 6 e 64 por 2 dá 32. Os dois também são par, então dá por 2 de novo. Então, 6 por 2 dá 3 e 32 por 2 vai dar 16. Por 2, porque 16, né, é par, então continua. 3, 8 por 2 de novo, 3 e 4 por 2 de novo, 3 e 2 por 2 novamente, 3 e 1. E para finalizar, nosso 3 aí para ficar 1 e 1. Beleza? Isso ficou fácil aqui de reparar, né? Quem são os comuns? O primeiro 2 é comum. Por que é comum? Porque ele dividiu os dois ao mesmo tempo, né? Dividiu o 12 e o 64. Esse segundo cara aqui, ó, também dividiu, ó. Dividiu o 6 e dividiu o 32. Esse cara aqui só dividiu o 16, esse só o 8, esse só o 4, esse só o 2 e esse 3 dividiu apenas esse 3 aqui. Então, esses dois números 2 aqui foram os únicos que dividiram os dois ao mesmo tempo. Porque se eu estou buscando um divisor comum, né, o máximo divisor comum, então vou destacar aqui quem foram os caras que dividiram os dois ao mesmo tempo. Então, quer dizer aí que o nosso MDC entre 12 e 64 é dado pelo produto entre esses dois caras aí. E 2 vezes 2 é 4. Então, quer dizer que o 4 é o divisor comum entre esses dois caras. E repare que 12 dividido por 4 dá 3 e 64 dividido por 4 vai dar 16. Então, 4 é o máximo divisor comum entre 12 e 64. Ok? Então, vamos a dois exemplos agora com situações, problemas que envolvem esse MDC. Certo? Então, primeiro a gente vai fazer a leitura e reconhecer, né, dentro dessa leitura por que isso é MDC. E vamos resolver utilizando o nosso método prático que a gente acabou de ver. Beleza? Vamos lá. Exemplo 2. Uma questão do Correios da CESP. O piso de uma sala retangular, medindo 3,52 metros por 4,16 metros, será revestido com ladrilhos quadrados de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre ladrilhos vizinhos. Então, quer dizer que ele é todos colados assim, né? Não vai ter aquele rejunte, né? Vai ser um do ladinho do outro. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível. Na situação apresentada, o lado do ladrilho deverá medir, e temos as 5 opções, tá? De A até E. Então, como é que a gente reconhece que esse exercício é um exercício que se dá de MDC? Está implícito, mas a gente vai ter que dividir, né? Ó, a gente vai ter que dividir essa sala retangular em pisos quadrados, né? Então, vamos dividir a sala em pisos, em ladrilhos, né? Que são quadradinhos. E esses ladrilhos, cada um tem que ter a maior, olha aqui, ó, maior dimensão possível. Então, quer dizer que vou pegar essa sala de 3,52 metros por 4,16 e tenho que separar elas em quadradinhos. E todos são, obviamente, né, quadrados, todos os lados são iguais. Então, vamos fazer o máximo divisor comum entre 3,52 e 4,16, ok? Observa que nossos itens estão em centímetros, então eu posso colocar esses dois caras aqui em centímetro, ou seja, tenho 352 centímetros por 416 centímetros. Então, visualmente, né, temos a sala de 416 centímetros por 352, temos que colocar esses pisos de x por x, né, que são ladrilhos, né, quadradinhos. Então, nada mais, porque eu vou ter que dividir esse cara aqui e esse por um mesmo número, tá? Então tem que ser o mesmo divisor para eles. Como assim o mesmo número? Porque se os ladrilhos são quadradinhos, tem que ter o mesmo valor, a altura e a base dele, né? Então, por isso que eu vou tirar o MDC, ele tem 352 e 416, ok? Então, vamos tirar o MDC entre 352 e 416. Vamos fazer o quê? Primeiro, vamos fatorar esses dois caras aí, ó, até chegar 1 e 1. Então, os dois são pares, dá por 2. 352 por 2 dá 176. 416 por 2 dá 208. São pares, eu posso, de novo, dividir por 2. 176 por 2 dá 88. E 208 vai dar 104. São pares, continuo. Por 2 vai dar 44. E aqui vai dar 52, né?
por 2 vai ficar 22. E 52 por 2 vai dar 26. Dá por 2 de novo. Aqui vai ficar 11. E aqui vai ficar 13, né? Agora, por 11 vai dar 1 e 13. E aqui por 13 vai dar 1 e 1. Então, agora vamos selecionar aqui nos nossos divisores, nossos números primos que estão à direita, os caras que dividiram os dois ao mesmo tempo. Esse primeiro 2 aqui dividiu os dois ao mesmo tempo, né? Esse cara aqui também dividiu os dois ao mesmo tempo. Esse também dividiu os dois ao mesmo tempo. Esse cara aqui também. E esse também, certo? Ó, só o 11 e o 13 que dividiram cada um apenas um só. Então, todos esses aqui dividiram os dois ao mesmo tempo. Então, o que significa isso? Que o MDC entre 352 e 416 é dado por, vamos lá, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16 e vezes 2 dá 32, tá? O que significa isso? Que os nossos quadradinhos aqui vão ter 32 centímetros de lado cada um, ó, 32 por 32. Só uma curiosidade para esse exercício, ele não pediu isso, mas só para você ver o que significa a gente fazer o MDC desses valores. Você pode observar que 32 foi comum aos dois até esse momento aqui, né? Ó, certo? Então, o que você pode observar? Que 32 vezes 11 vai dar os 352. E 32, que foi comum aos dois até aqui, vezes 13, dá os 416. O que significa? Que a gente vai ter esses ladrilhos de 32 por 32, porque é o nosso MDC. E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do 416, eu vou ter 13 pisos aqui, né? Ó, 13 pisos assim, né, na horizontal. E na vertical eu vou ter quantos? 11, porque 352, que é esse lado, é 32 vezes 11. Então, vou ter o ladrilho de 32 por 32 e são 11 deles, né? Então, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ladrilhos ali, tá? A questão não pediu isso, mas o que quis mostrar isso aqui para vocês terem ideia o que o MDC pode fazer, né? Quais são as informações implícitas que ele pode nos dar. Então, na nossa situação apresentada aqui, ó, o lado do ladrilho deverá medir mais de 30? Sim. Menos de 15? Não. De 15 a 20? Não. De 20 a 25? Não. De 25 a 30? Não. É mais de 30, né? Porque ele é 32 centímetros. Então, no nosso caso aí, ó, letra A. Beleza? Mais um exemplo de situação prática onde tem o conceito de máximo divisor comum. Beleza? Então, nosso exemplo 3. Um total de 300 profissionais, sendo 180 condutores de veículos de emergência e os demais, que são 120, né? Porque 180 mais 120 dá 300. Esses demais são enfermeiros. Será dividida em grupos compostos somente por condutores de veículos de emergência ou somente por enfermeiros, tá? Com o mesmo e maior número possível de profissionais para participarem de um curso de formação. A diferença entre o número de grupos somente de condutores de veículos de emergência e o número de grupos somente de enfermeiros será igual a 5, 4, 3, 2, 1. Então vamos lá. Como é que a gente consegue reconhecer no exercício desse tipo que está tratando sobre MDC, de máximo divisor comum? Aqui já ficou mais fácil que o nosso exemplo 2. Por quê? Ele fala que vai ser dividido em grupos. Ó, a palavra dividido, né, de divisor. E que cada grupo ele vai ter que ter o quê? Ó, o maior número de possível de profissionais. Então, você tem a palavra dividido e maior, ou seja, máximo divisor comum. Como eu vou dividir em grupos, cada um desses, né, os condutores em grupos e os enfermeiros em grupos, e esses grupos têm que ter um mesmo número, né, mesmo tamanho, esses grupos. Então, eu vou fazer o MDC entre 180 e o 120. Então, vamos fazer esse MDC, tranquilo. Ó. Passo o traço. Aqui à direita são os números primos, que são os divisores. E vamos lá. Os dois são pares, dá por 2. 180 por 2 dá 90. E 120 por 2 dá 60. Por 2 dá 45 e 30. Dá por 2 de novo, porque o 30 é número par, né? Então, fica 45 e 15. Agora não dá mais, né? Mas dá por 3, ó. Lembra lá do nosso critério de divisibilidade, né? Por 3,
lá na nossa primeira aula, que 45 divide por 3, porque 4 mais 5 dá 9. 9 é um número divisível por 3. Então, quer dizer que nosso número original, que é 45, divide por 3 também. E 15 por 3 é mais fácil, né? Dá 5. Então, fica 45 por 3 vai dar 15. E 15 por 3 vai dar 5. Por 3 de novo, para ficar 5 e 5. E agora por 5, para finalizar a nossa decomposição. Mas precisamos destacar aqui quais são os divisores comuns a esses dois caras ao mesmo tempo. O 2 dividiu os dois ao mesmo tempo? Sim, dividiu. Esse segundo 2 dividiu os dois ao mesmo tempo? Sim. Esse cara dividiu os dois ao mesmo tempo? Não, só dividiu esse 30 aqui, né? Esse 3 dividiu os dois ao mesmo tempo? Sim, dividiu, né? Esse 3 aqui dividiu? Não. E esse 5? Sim, né? Então, esse 2, esse 2, esse 3, esse 5 são divisores comuns ao 180 e ao 120. Então, quer dizer que nosso MDC de 180 e 120 é dado por quanto? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 5 vai dar 60, tá? Então, 60 é o maior número que eu consigo dividir o 180 e o 120 ao mesmo tempo. Tá? Só que ele pede quantos grupos, né? A diferença entre grupos. Então, se eu colocar aqui, ó, que os condutores, ó, são quantos grupos os condutores? Se são 180 pessoas e grupos de 60 pessoas, que número vezes 60 dá 180? Eu posso representar o 180 como 60 vezes 3, né? Porque 60 vezes 3 dá 180. E esse 60 tem que aparecer. Por quê? Porque ele é o máximo divisor comum que a gente acabou de descobrir. Da mesma forma aqui, os enfermeiros. Os enfermeiros são 120. Então, 120 pode ser escrito como 60, que é o nosso máximo divisor comum, vezes quanto? Vezes 2. Então, o que quer dizer esses números aí para mim? Que os condutores estão sendo distribuídos em 3 grupos, né? De 60 pessoas em cada um, porque o nosso 60 é o nosso MDC, é o maior divisor comum entre esses dois caras, ou seja, o maior número de pessoas que eu consigo colocar num grupo que seja comum aos pessoais dos condutores, que são 180, e os enfermeiros, que são 120. Então, nossos enfermeiros estão em 2 grupos, certo? Só que qual que é a pergunta dele? É qual a diferença na quantidade de grupos, né? Então, se os condutores estão divididos em 3 grupos e os enfermeiros em 2 grupos, a diferença aí é de quanto? É de 1. Então, essa é a nossa resposta. Nosso caso aí, a nossa letra E. Beleza? Então é isso aí, meus aprendedores. Chegamos ao final da nossa 5ª aula sobre MDC, certo? Espero que você tenha compreendido. Caso não, você pode estar voltando aí, volta o vídeo, reassiste a aula. Ou se permanecer a dúvida, pode perguntar aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, beleza? Peço que você curte, compartilhe, comente, tá? Quanto você faz isso, você consegue distribuir melhor esse vídeo para mim, beleza? Então dá uma ajudinha aí com o seu like, com seus comentários e com a sua divulgação. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, beleza? E falou, até a próxima.